Fala galera, vou dar continuação ao que eu estava falando em Romanos capítulo 13, né, que eu estava falando de principados e potestades, né? Existem potestades na Bíblia que se refere à autoridade, né, governantes. E existe potestade que se refere a demônios, né? Vai depender de cada contexto de cada passagem, tá bom? Eu vou começar a ler aqui Tito, capítulo 3, verso do 1 ao 9. Acompanhe aí na sua Bíblia. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhe obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra, que ninguém infamem, né? Nem seja contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Eu vou dar um ressalvo aqui rapidinho só para falar da maledicência. O que é isso? É o hábito de dizer mal dos outros, difamação, detração, maldizer. Com isso você abre brecha para o inimigo de sua alma te atacar, porque tudo que você faz a um irmão na fé ou a um inimigo, você está fazendo para o próprio Cristo. Continuando aqui. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Tá vendo, gente, que aqui não somos salvos, por obras, mas quando estamos em Cristo, andamos em boas obras. Continuando, essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entre em questões loucas e genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Em Romanos 13, fala sobre isso. Eu disse um pouquinho disso no vídeo anterior. Vou ler aqui. Em Efésios 6,12, diz que a nossa luta não é contra os homens que são movidos e dominados pelo pecado, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, com as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha só o que diz em Colossenses capítulo 2, verso 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e dele triunfou em si mesmo. Aqui está falando de demônios, tá? Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Olha o resultado disso. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, olha lá, demônios, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo ensina que por estarmos em Cristo, unidos com Cristo, olha o que diz em Colossenses capítulo 2, verso 9 e 10. Porque nele habita
corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Colossenses capítulo 1, verso 16, olha o que diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, olha lá, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Olha só o que diz em Efésios capítulo 3, versos 8 ao 12. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que, pela Igreja multiforme, sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Agora dá para entender o porquê, né? Jesus, naquela tempestade que estava lá com os discípulos, ele repreendeu o vento. Olha lá, potestades. Olha só e o que diz em Efésios 2, capítulo 2, verso 2 e 3. Diz assim: em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Gente, eu fiz um vídeo falando sobre isso, que existe um Deus da carne, que esse Deus da carne, ele opera nesses filhos da desobediência. Continuando, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, olha lá, filhos da ira, como os outros também. Eu já falei sobre a lei carnal, né? E sobre a lei espiritual. Quem está sob a lei espiritual está em Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versos do 24 ao 28. Olha só o que diz. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Esse versículo acima, né, que eu acabei de falar, que eu vou deixar também no vídeo, aí para vocês lerem, acompanharem, ele é uma profecia. E essa profecia, sabe onde está? Está em Salmo 110, verso 1. Vamos ler? Olha o que diz.
Disse o Senhor ao meu Senhor, isso aqui é Davi falando, tá? Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Por muito tempo eu não entendia isso, né? Ao ler 1 Coríntios 15, a partir do verso 24, eu entendi. Olha só o que Pedro diz em 1 Pedro 3,22. Olha o que fala. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se lhe sujeitado os anjos, e as autoridades, e as potências. Enfim, era isso que eu queria compartilhar, né? Esteja com tua vida escondida em Cristo, fale do Evangelho, compartilhe, deixa seu like aí, e que possamos a cada dia, né, estar confiantes em Cristo e que possamos verdadeiramente fazer a tua vontade. Que Deus o Pai abençoe e até a próxima mensagem.